Nós estamos estudando o livro de Provérbios e hoje nós vamos entrar, ou concretizar, na verdade, finalizar o capítulo 13. Capítulo 13 do livro de Provérbios, versículo 21 a 25. Nós encerramos o capítulo hoje e amanhã nós mergulhamos no capítulo 14. Capítulo 13 de Provérbios, versos 21 a 25, diz assim: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Bom, essas são as palavras do sábio concernentes ao livro de Provérbios, capítulo 13, verso 21 a 25, e nós, sobre essa perspectiva daquele que nos instruiu, vamos mergulhar pela inspiração do Espírito naquilo que é para nós sagrado, que é a palavra de Deus. Eu comecei essa live dizendo o seguinte, eu não sei se você concorda comigo: o mundo dá muitas voltas. A gente costuma falar isso em várias situações e circunstâncias. Às vezes vivemos relacionamentos, vivemos circunstâncias, situações, e depois de muito tempo voltamos a rever essas mesmas situações, circunstâncias ou relacionamentos. E aí dizemos, rapaz, como o mundo dá volta, né? Como o mundo dá volta. E alguns ainda usando de hipérbole diz, rapaz, o mundo não dá volta não, né? O mundo capota. Tamanha é a reviravolta das coisas que acontecem na nossa vida, né? Quem nunca usou essa frase, o mundo dá volta? Me diga aí, eu quero ouvir de você aí, um exemplo pelo qual você já disse, rapaz, como o mundo dá volta, né? Como o mundo dá volta. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu particularmente, por exemplo, né? Eu trabalhei junto com Kátia, minha esposa, durante 2 anos. 2 anos nós trabalhamos juntos. E na época eu era muito chato, muito chato mesmo. E eu pegava no pé, mas pegava no pé de todo mundo, dos funcionários, dos colaboradores. Tinha a Viviane Vidigal, que está aí, sabe disso. Ela conviveu com a gente nessa época. A Viviane Vidigal trabalhou comigo, foi minha colega de trabalho. E trabalhamos juntos, né, durante alguns anos, bons anos inclusive. E eu era chato mesmo, eu pegava no pé das pessoas, eu era terrível. E tinha uma menina que trabalhava conosco, né? E eu pegava no pé dela, porque eu dizia que ela era devagar, que ela não conseguia fazer as coisas direito, e eu ficava no pé dela. E Kátia era uma defensora dessa menina, assim, ferrenha, né? Eu pegava no pé dessa menina e Kátia ficava defendendo ela o tempo todo. E a gente vivia brigando. E eu nunca tinha parado assim para olhar e dizer assim, rapaz, um dia eu posso namorar com essa menina. Nunca tinha passado pela minha cabeça um dia namorar com Kátia. Trabalhamos juntos 2 anos, nunca passou pela minha cabeça. E depois de um término de um relacionamento que graças a Deus terminou, porque senão teria dado muita dor de cabeça e problema, na verdade um noivado, em um momento bem complexo e difícil da minha vida, nós saímos um dia para um lanche e Kátia estava lá. E eu olhei para ela e disse, rapaz, como é que essa menina teve do meu lado 2 anos e eu nunca parei para prestar atenção em tantos atributos positivos? E aí acabei me casando com Kátia. Então quem me conheceu antes e conheceu depois, disse assim, rapaz, como o mundo dá voltas, né? Ainda mais sabendo que hoje eu sou um pastor, né, influenciador de pessoas. Pense, quem me viu e quem me vê vai dizer com certeza, rapaz, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Viviane está dizendo que eu ensinava com muito pulso. Eu era brabo igual um siri dentro de uma lata, né? Eu era grosso igual parede de igreja. Eu era grosso mais do que papel de enrolar prego.
Isso é que é a verdade. Bom, enfim, mas graças a Deus que a vida, o mundo dá voltas. Como o mundo dá voltas, né? Agora, o que significa isso? Fala pra mim aí, né? Fala pra mim o que significa pra você essa frase. O mundo dá muitas voltas. Fala aí pra mim. O que é que você entende por isso? O que é que você colocaria aí sobre isso? Você tá rindo, né? Porque não é você. Tá certo. Fala aí pra mim, o que é que você entende por essa frase? O mundo dá muitas voltas. Esse dito popular. Fala aí, eu quero ouvir a tua opinião. Jesus nos molda muito. Que algo inesperado acontece. É verdade, que ninguém sequer imaginava, não é? Deus nos surpreende sempre. Muito bem. Quem mais aí? Dá outra opinião aí, vamos lá. Bom dia, Vicky Dias. Mudanças, isso mesmo. Muitas coisas podem mudar, as pessoas mudam as situações, isso. Que mais? Tudo o que fazemos um dia volta para nós. É também fato. Algumas coisas que nem imaginavam acontecem. Para mim, era quando alguém que julgava por algo depois acontecia com ele também. Para mim, significa que um dia vai melhorar. Mudanças acontecem sempre. Veja, eu costumo dizer o seguinte, que onde há vida não há inércia, né? Onde há vida nunca haverá inércia, nunca haverá inércia. Não há como você estar vivo e permanecer no mesmo lugar. Ah, pastor, mas eu não avancei nada, eu não mudei nada, eu permaneci da mesma maneira durante esse tempo na minha vida. Bom, eu lamento lhe informar que se você não avançou 1 centímetro para frente na sua vida, no último ano, na última semana, no último mês, você ficou para trás, porque o mundo está em constante movimento. Então, onde a vida não é inércia, se você não avança, você fica para trás. De certa forma, você está se movimentando na contramão da sua existência. Então, é importante nós termos essa consciência de que o mundo, ele muda e nós precisamos realmente mudar com ele. Isso significa que a vida é feita de processos. A vida é feita de processos. A vida é feita de estações, a vida é feita de fases, de ciclos, e que nós precisamos estar atentos. Eu já falei isso aqui uma centena de vezes, que não é possível que as pessoas permaneçam da mesma forma uma vida inteira. Isso é algo realmente, como é que eu vou dizer, lastimável para uma vida humana. Eu falo, às vezes, que a gente encontra pessoas que têm 60 anos, mas na cabeça deles eles ainda têm 18. Eles não evoluíram, eles não aprenderam com a vida, eles não cresceram com os processos que a vida nos apresenta. E principalmente que dentro desses processos a nossa vida tem que ser como a jornada do sol até o meio-dia, né? A nossa vida tem que estar em constante movimento e espera-se que esse movimento seja na ascendente, seja para cima, né? Um constante movimento em direção ao próprio crescimento. Eu não posso esperar, irmãos, que a minha vida permaneça da mesma maneira. Eu não posso me conformar com isso. Ao contrário, eu preciso estar disposto a elevar a minha vida a patamares cada vez maiores. É por isso que o próprio Salomão escreveu que a vida dos justos deve ser como a luz da aurora, como a luz do sol, ou a jornada do sol entre o nascimento e o meio-dia. A luz da aurora, ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O dia perfeito é ao meio-dia. Quando chega ao meio-dia, o sol está no meio do céu. Ele está na sua posição mais alta. Ele está em seu brilho mais intenso. Na verdade, o sol é o mesmo, né? Mas a forma, a distância e a localização que ele está em relação à Terra, ele nos apresenta como se ele tivesse a nossa sensação em relação ao sol, que se torna diferente, mas ele vai brilhando, brilhando cada vez mais até ao meio-dia. Então isso é comparado com o processo da vida humana. Nossa vida, irmãos, precisa de fato ser ou estar nessa crescente, nessa ascendente, como a jornada do sol até o meio-dia, né? Para que ao meio-dia, ou o dia perfeito, é a perfeita varonilidade, ou o dia de Cristo, até que nós cheguemos em Cristo em perfeita varonilidade.
que a gente realmente esteja nessa ascendente, nessa crescente, né? Para que nós sejamos cada dia realmente pessoas melhores. E nesse trajeto, né? Nesse processo de crescimento e amadurecimento, nós vamos reencontrar pessoas, nós vamos nos deparar com situações novamente, nós vamos encarar problemas que já encaramos um dia, e tomara que você ou aqueles que estão com você possam, de fato, em momentos como esse, dizer, como o mundo dá voltas, né? O mundo dá muitas voltas. Ou seja, que você tenha aprendido com o processo, que você tenha crescido nesse período. Imagina, você deu uma volta, né, inteira, um ciclo da sua vida passou e você encontrou com as pessoas que você viveu em uma outra fase da sua vida, e você chega e encontra as pessoas da mesma maneira, ou encontra pessoas que estão realmente em um declínio ainda pior do que o que elas estavam. Veja, isso é muito triste, essa degradação da vida humana, porque a vida, irmãos, humana, ela deve ser para cima, crescente a cada dia. A gente não pode se conformar com as mesmas coisas da mesma maneira. Nós estamos, invariavelmente, em uma crescente, avançando a cada dia. Como o sol da manhã, a nossa vida deve ir brilhando cada vez mais. Agora, nós sabemos que, também, existem manhãs que amanhecem mais cinzentas do que outras, né? Existem algumas manhãs que amanhecem nubladas. Existem algumas manhãs que amanhecem sem brilho. Existem algumas manhãs que não nos oferecem o calor que nós esperávamos. Existem algumas manhãs que não vai nos dar o brilho que nós queremos. Existem algumas manhãs, sim, né, que infelizmente não é aquilo que nós esperamos. Que os nossos olhos naturais não verão o sol. Alguns dias serão assim. Mas sabe o que acontece? É que, na verdade, sobre as nuvens, o sol sempre estará em sua plenitude. E se eu tivesse a oportunidade de, como uma águia, renovar as minhas forças e subir e singrar as nuvens, ou passar por essas nuvens, por essas tempestades, por esses momentos difíceis, certamente sobre elas eu conseguiria enxergar o sol. Não é? Sabe, Isaías, ele diz exatamente isso. Aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Veja, ele já diz que às vezes as forças precisam ser renovadas. Que às vezes, irmãos, a gente vai se sentir fraco. Que às vezes a gente não vai se sentir realmente no mesmo vigor, no mesmo potencial de todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou aqui há 4 meses. Falando, pregando, 4 nada, rapaz. Que 4 meses? 3 para 10, 7 meses. Eu estou aqui há 7 meses pregando. Será que não teve dias pela manhã que eu sentei aqui e mesmo sorrindo para você, falando intensamente, eu não tive vontade de desistir, eu não tive vontade de parar? Teve manhãs difíceis, teve manhã de problema, teve manhãs, irmãos, que não foram fáceis. Mas eles, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. E como águias, eles sobem. Como águias. As águias, elas quando enfrentam uma tempestade, elas não fogem da tempestade, elas não se escondem como os demais pássaros. Uma águia, quando ela vê uma tempestade, ela enfrenta a tempestade. Por quê? Porque ela entende uma coisa, que a tempestade traz consigo, para a águia, uma oportunidade. Toda tempestade traz consigo correntes de ar fortes, que impulsiona a águia para voos ainda mais altos. Então, quando ela vê uma tempestade, ao invés dela se esconder da tempestade, ela renova suas forças e ela sobe e ela aproveita as correntes daquela tempestade para impulsioná-la em um voo ainda mais alto. E ela sobe sobre as nuvens. E ela amplia a sua visão. Desse lugar privilegiado, as águias conseguem ver lugares ainda mais distantes. Sabe, assim são com aqueles que esperam no Senhor. Aleluia.
Ainda que algumas manhãs amanheçam cinzas para você, ainda que algumas manhãs amanheçam pálidas, isso não significa que não exista sol. Ao contrário, ele estará sempre lá, sobre as nuvens. Aqueles que vencem na vida, aqueles que desfrutam do sucesso, aleluia, são aqueles que aprendem com as águias. São aqueles que aprendem a enfrentar as tempestades e achar nas tempestades uma semente de oportunidade que os impulsiona a voos ainda mais altos. Eles aprendem que uma guerra é feita de muitas batalhas. Ou seja, que a vida é feita de processos. Uma guerra é feita de muitas batalhas. Então, aqueles que vencem não desistem por causa de uma derrota temporária, por causa de uma tempestade. Aqueles que realmente fazem sucesso, eles entendem isso. Que perder uma batalha não é o fim da guerra. Você pode até vencer uma batalha, mas você não desiste diante de um possível fracasso. Aqueles que vencem são aqueles que se levantam, sacodem a poeira, restabelecem as suas bases e voltam a lutar. Porém, agora eles lutam com muito mais experiência. Experiência. Muito mais experiência. Muito mais experiência. Aleluia. Então não importa o que você tenha passado. Desistir porque se a própria vida é feita de processos. Desistir para quê? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, querido. Descubra em cada desventura da vida uma semente de oportunidade que vai te impulsionar a voos cada vez maiores. Na vida, a gente nunca erra. Ou a gente aprende, ou a gente acerta. Decida que uma batalha perdida não é o fim da guerra. Descubra, em meio às adversidades, uma semente de oportunidade. Como as águias, aproveite a tempestade para impulsionar você a voos ainda mais altos. A voos ainda mais altos. Provérbios capítulo 13, verso 21. Diz assim: as desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam sempre os justos. Sabe, não importa. Se você se posiciona em um caminho de justiça, não importa. E eu vou dizer, ainda que o erro tenha sido seu, quer dizer, eu já errei. E não vou botar culpa em ninguém. Errei porque eu errei mesmo. Eu errei porque eu assumi errar. Porque eu fiz uma escolha, mensurei o benefício com a consequência. E optei por fazê-lo. E errei. E quando errei, poderia ter dito, coitado de mim. Errei. Estou aqui destruído. Agora o que será de mim? Aleluia. Mas eu decidi fazer daquilo um impulsionador para a minha vida. E quer saber? O que eu cresci depois do dia, não foi uma vez, foram muitas, né? Mas depois dos erros foi muito mais do que o tempo em que eu não tinha jamais errado. Sabe? Limpo, irmão, não é aquele que nunca se sujou. Limpo é aquele que está sempre se lavando em todo o tempo. Versículo 22 diz: a pessoa de bem deixa herança aos netos dos seus netos, mas a riqueza do pecador vai para a mão dos justos. A vida dá muitas voltas, irmãos. A vida dá muitas voltas. A vida dá muitas voltas.
Sabe, eu vi uma história recentemente de uma igreja de um pastor amigo meu que teve muito problema com vizinhos. O vizinho reclamava de barulho, de som, reclamou, chamava a polícia, eles foram autuados, uma complicação. Por fim, ele precisou investir um valor altíssimo para fazer toda uma reforma, um projeto acústico. Fez tudo, e essa pessoa que reclamava era uma pessoa muito influente, e ele não deixou barato, e pegou no pé, e ele foi, e ele investiu um absurdo, mas resolveu o problema de barulho na igreja dele. Quando ele acabou de resolver o problema, inaugurou, a pessoa que estava perturbando lá, entre aspas, se converteu e foi para a igreja dele. Veja, o mundo dá muitas voltas. E aí essa mesma pessoa que era a pessoa que gerou, entre aspas, o primeiro desgaste, foi a pessoa que o impulsionou, primeiro, a andar de maneira correta, e segundo, foi o patrocinador da própria obra que ele havia iniciado. Sabe? Aquelas pessoas que estão no mundo e que muitas vezes carregam estigmas de perversos pecadores. Pode ser a tua ovelha amanhã, pode ser o teu patrão amanhã, pode ser o teu amigo amanhã, pode ser a pessoa que vai salvar a tua vida amanhã. Pensa nisso. Versículo 23 diz assim: as terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. A terra dos pobres produz muito alimento, mas a injustiça. Veja, quando a Bíblia fala sobre essa questão, a gente imagina na esperança, né? Quem não tem com que se agarrar, se agarra facilmente a Deus. E, de fato, é importante que nós sejamos, de fato, conscientes da nossa total dependência daquele que é a nossa fonte original, né? Daquele que é a nossa fonte existencial, para que nós não venhamos passar desventuras na vida. Isso é algo bem factível se nós colocarmos a nossa confiança na instabilidade desse mundo, na instabilidade das riquezas. Coloque a sua esperança em Deus. Versículo 24 diz: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Em discipliná-los, sabe? Às vezes, o tempo é que vai mostrar o quão benéfico foi a disciplina, a correção que você desprendeu àqueles que você ama, sejam filhos naturais ou espirituais. É o tempo que vai mostrar, porque o mundo, ele dá muitas voltas, né? E ver, né, as pessoas que foram por você disciplinadas, as pessoas que foram por você corrigidas, crescendo e avançando, porque reconheceram, porque receberam a correção e porque principalmente você teve coragem de corrigir com amor, mansidão e espírito de brandura. E a gente vai ver no tempo o mundo dando voltas, né? A gente muitas vezes olha para certas situações e diz: não vai dar em nada, não vai dar em nada. Mas uma palavra branda de amor, de correção, pode livrá-los da morte, pode livrá-los de uma consequência drástica muito maior. Então, deixar de corrigir é deixar de amar. Deixar de corrigir é entregar ao acaso àqueles que você ama. Nós precisamos estar realmente dispostos, com espírito de brandura, palavra doces, corrigir aqueles a quem amamos. Versículo 25, por fim, diz: o justo come até satisfazer, mas o estômago dos perversos está sempre vazio. Vejam, não deseje, irmãos, o que o ímpio tem, achando que você tem pouco, porque o mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. Eu me lembro que, quero encerrar com essa história, quando eu entrei para o ensino médio, né, que na minha época era ginásio, ou segundo grau, né, eu entrei na 5ª série, saindo eu do primário e entrando para o ensino médio, né, para o ginásio, ou ginasial.
Eu sempre fui tido como um garoto inteligente. Estudei em escola pública a minha vida inteira. Mas, onde eu estudava, né? Eu era realmente tido como um garoto inteligente. Tive bons professores, professores referenciais, né? Até mesmo porque em cidade do interior, de onde eu vim, Jacobina, todo mundo conhece todo mundo praticamente. Então os professores são os mesmos e a gente conhece todo mundo praticamente. São bons professores, né? Professores que são reconhecidos e conhecidos até hoje na sociedade jacobinense foram meus professores, bons professores. E eu sempre fui tido como um bom aluno. Mas quando eu fui para o colégio, né? Colégio Diocleciano Barbosa de Castro, quinta série. As salas, naquele ano, elas eram por letra A, sala B, sala C, sala D. Ia até a letra G, sala G, A, B, C, D, E, F, G. Eram sete salas, e cada sala tinha em torno de 50 alunos. Mas no ano que eu estudei, essas salas, elas eram normalmente por idade, ou seja, assim, aqueles mais novos estavam na sala A, os outros estavam na sala B, e por aí vai, né? E aí, costumava normalmente as salas, como sala A, normalmente tinha os alunos melhores, tinham as melhores notas, porque normalmente eram aqueles que estavam mais evoluídos. No meu ano especificamente, que eu estudei, eles colocaram uma turma chamada Turma H, uma turma extra. E nessa turma extra eles colocaram realmente todos os alunos que vinham com os melhores currículos de todas as escolas. Então, era uma turma bem diferenciada. Agora, dentro da minha turma, bem diferenciada, ela tinha vários filhos de professores, desses professores, né, renomados aí que eu falei da nossa cidade. Muitos filhos de professores, inclusive a filha da diretora do colégio, né, estudava comigo lá. Os filhos dos professores, bom, eram muitos, filhos de algumas pessoas importantes da cidade, todos moravam lá, estudavam comigo lá, nessa turma. E, apesar de eu ser de uma família tradicional de Jacobina, a minha família, os meus pais, a gente sempre foi uma família simples, né? Uma família pobre, na verdade. É isso que era verdade. Mas minha mãe sempre guardou a gente, nunca nos faltou nada, a gente nunca se sentiu menor do que ninguém. O que eu quero dizer com isso? É que assim, se olhasse naturalmente, se a gente voltasse no tempo, o ano agora é 1986. Marcelo Carvalho tinha 11 anos de idade, estava agora entrando no ginásio, né? No Colégio Diocleciano Barbosa de Castro. Estávamos lá entrando lá com aquela turma, eu estava lá. Eu era, naturalmente falando, irmãos, olhando de forma natural para os meus colegas e alunos, eu era para ser um dos menos prováveis de alcançar qualquer tipo de sucesso, olhando de forma natural, né? Mas o tempo passa, irmãos, e o mundo dá muitas voltas, né? No meio do caminho muitas coisas aconteceram, desventuras aconteceram. Eu tive em situações de quase morte, irmãos. Eu tive em situação de ter que morar quase na rua. Eu tive uma época da minha vida que eu fui despejado de casa, com a polícia na porta, por escolhas, por erros que eu cometi. Mas sabe de uma coisa? Talvez nenhuma das desventuras foi maior do que no dia quando eu recebi a notícia que o médico me disse que eu teria 6 meses de vida. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Essa história foi contada na segunda-feira pela Débora Cunha, quando fez uma linda homenagem para mim aí, né? Quando eu tive insuficiência renal crônica. Em todas essas desventuras, irmãos, eu tinha tudo para ter desistido. Eu tinha tudo para ter sucumbido. Eu tinha tudo, irmãos, para ser um ninguém. Eu tinha tudo para ser um zero à esquerda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca desisti e nunca vou desistir. O mundo é feito, a vida humana ela é feita de processos, de fases, de etapas. E eu aprendi e usufruí em cada uma das adversidades que eu enfrentei, a arrancar dela, ela vai ter que me dar uma semente de oportunidades. E foi exatamente, em cada ciclo desse, eu não cresci depois que eu estava bem, eu cresci normalmente depois que eu passei por desafios e problemas. Sempre assim.
Se eu te contar a minha vida, você vai ver que depois de cada virada dessa de problema, a minha vida deu uma esticada. Eu quero influenciar você a isso. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa. Você pode dar uma volta por cima. Porque o mundo, esse não dá voltas não. Esse capota. E se você for alguém que entendeu a vida, você vai entender que uma guerra é feita de muitas batalhas. E que perder uma batalha não é o fim. É apenas a oportunidade de aprender com os erros e ganhar a guerra. Beijo no seu coração. Tenha um dia extraordinário. Tenha um dia glorioso. E a gente se encontra logo mais às 23 horas com uma live exclusiva para você no nosso curso Liderança e Sucesso. Se você ainda não assistiu a nossa aula que saiu ontem, ela está simplesmente incrível. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Assiste a aula 2, que foi liberada ontem às 18 horas. Corre lá, tá nos grupos, assiste. E assiste a live de ontem à noite, das 23 horas, que foi extraordinária também. Tá bom? Beijo no seu coração e a gente se encontra logo mais às 23 horas. Tchau.